Boa noite a todos. Queria agradecer pela presença e apresentar o time de peso que a gente tem hoje para o nosso primeiro mini-meeting, falando sobre os desafios no tratamento do câncer de cabeça e pescoço no segmento. Então, a gente tem aqui conosco hoje à noite o Dr. Humberto Carneiro, que é médico patologista pelo Instituto Nacional do Câncer, atualmente é responsável pela patologia de cabeça e pescoço e hemopatologia da Rede D'Or do Rio de Janeiro e de São Paulo. O Dr. Dorival Carlucci, que é cirurgião de cabeça e pescoço, doutor pela Faculdade de Medicina da USP, assistente do Serviço de Cabeça e Pescoço do HC. A doutora Camila Mossi, que é mestre e doutora em Clínica Médica pela Unicamp e coordenadora da Medicina Nuclear do Vila Nova Star. A doutora Raquel Moreno, que é radiologista e neuroradiologista pela Faculdade de Medicina da USP, do grupo de radiologia da Rede D'Or de São Paulo e assistente do ICESP, e a doutora Beatriz Rodel, que é neuroradiologista, atuando no DF-STAR e no HUB de Brasília, é ex-fellow do Serviço de Neuroradiologia da Pitié-Salpêtrière em Paris. Então, espero que eu tenha pronunciado corretamente. Então, para começar, eu vou compartilhar minha tela e aí eu vou ilustrar as nossas apresentações com um caso para permear as discussões também depois. Então, o caso é um paciente masculino de 63 anos, com bom performance status, ECOG 0, como antecedentes um SIDA controlado, hepatite B, hemoslipidemia e um SEC de canal anal tratado em 2014 com quimio-radioterapia e um ex-tabagista de 1975 a 2005. Em julho de 2020, ele notou um nódulo cervical e uma dor ocasional na região da orofaringe, sem emagrecimento. E aí ele fez um PAF, um linfonodo cervical, com uma diferenciação escamosa. E aí ele fez a pesquisa imunocitoquímica para a P16, que veio bastante positiva, como a gente pode ver nessa imagem. E aí ele também fez um PET-CT para estadiamento, mostrando que ele tinha uma doença que era localmente avançada, né, com uma captação na orofaringe e linfonodos cervicais ipsilaterais. Então, ficou como um T2N2, P16 positivo. Esse paciente foi submetido a uma quimio-radioterapia definitiva com cisplatina em alta dose concomitante, que acabou sendo suspensa depois do segundo ciclo por uma plaquetopenia, uma neutropenia. Completou a dose planejada, né, de radioterapia com 69 graus, ficou com uma mucosite grau 1. E aí, em fevereiro, né, alguns meses depois do término do tratamento, ele evoluiu com o quadro de uma dor na região da hipofaringe sem outros comemorativos. Aí, na ocasião, ele repetiu um PET-CT, que não mostrava nenhuma captação muito significativa, e também fez um exame direto, mostrando que ele tinha uma úlcera na região da orofaringe. E aí vem a nossa pergunta, né, o desafio. O paciente foi tratado com quimio-radioterapia e que tem alguns achados aí nos exames subsequentes, como que a gente prossegue, interpreta esses achados de exame. Então, para nos ajudar, que eu chamei esse super time de especialistas aqui para explicar para a gente como que a gente faz a interpretação. E aí, para começar a nossa discussão, então, eu queria chamar a doutora Raquel, inicialmente, para falar para a gente sobre como que a gente faz o segmento desses pacientes para reavaliação, a toma, a ressonância, o que é melhor. Obrigada, Raquel. Obrigada, Milena. Vou compartilhar minha tela aqui. Bom, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Eu vou falar um pouco, então, de tomo versus ressonância, né, na avaliação do câncer de cabeça e pescoço. Eu decidi falar um pouco mais dos métodos, né, o tempo é bem rapidinho. Então, eu vou discutir, basicamente, as vantagens e desvantagens de cada método. Para começar, né, o papel da imagem no câncer de cabeça e pescoço, então, do início desse paciente, então, na detecção mesmo do tumor,
confirmar a etiologia tumoral, né? Então, tentar estreitar o diagnóstico aí de alguns diferenciais. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Então, esse primeiro exemplo de uma lesão bem feia na maxila, né, de uma paciente de 52 anos. Então, que a princípio você já olha e pensa se tratar de um tumor bem agressivo. Na verdade, essa paciente fez uma biópsia e tratava-se de um tumor marrom relacionado a hiperparatiroidismo. Então, a gente sempre tem que ter, na avaliação inicial, alguns diferenciais, né? Tumor marrom relacionado a hiperparatiroidismo, a gente tem que prosseguir a investigação, e aí, no fim, descobriu-se, né, um carcinoma de paratireoide. Aqui também um outro quadro, né, um diferencial de uma lesão infiltrativa ali de rinofaringe que tratava-se de um processo inflamatório. Então, só para a gente lembrar que nem sempre tudo na imagem que é muito feio e muito agressivo vai se tratar de uma condição neoplásica. Aqui na avaliação inicial, né, então, avaliação de estruturas nobres, né, para estadiamento e no planejamento cirúrgico também, e aqui destacando o papel do pós-operatório imediato e do segmento desses pacientes, né, então no pós-operatório imediato, o papel da imagem é avaliar alguma complicação mais imediata e o grau de ressecção lesional. A gente ajuda também no planejamento do tratamento, né, a gente tem até os protocolos direcionados para o planejamento de radioterapia, então, que são imagens onde os radioterapeutas planejam as doses. E no segmento, principalmente detectar e fazer o segmento dos tumores remanescentes ou residivados e avaliar essas alterações que geralmente ocorrem relacionadas à radioterapia, as alterações actínicas, e saber se aquelas alterações são as alterações esperadas, né, dentro do que a gente está vendo habitual. Eu vou falar um pouco mais das técnicas, vantagens e desvantagens da toma, depois acho que a Bia vai falar um pouco mais do segmento, né. Em relação à toma, as vantagens é o fato de tratar-se de imagens rápidas, né, então a imagem da toma é uma imagem rápida e disponível, então a gente consegue avaliar com espessuras de 0,6 centímetros, mais ou menos, consegue fazer reconstruções multiplanares, a gente tem menos artefatos de movimentação, então, principalmente na avaliação do pescoço infraioide, ele é mais importante. Aqui, por exemplo, que eu trouxe, aqui é um segmento de um paciente que fez uma laringectomia total, e aí, no segmento desse paciente, a gente vê essa lesão que está demarcada aqui, expansiva na anastomose do tubo gástrico que ele fez. Então, além da gente detectar a lesão nas reconstruções multiplanares, a gente consegue ver que essa lesão no corte coronal fica melhor de ver o grau de estenose que ela dava na via aérea, né, provavelmente relacionada com sintomas do paciente. E a tomo, ela é muito boa, além da detecção, para a gente conseguir fazer algumas reconstruções 3D, por exemplo, nas ferramentas que a gente tem no PAX, a gente consegue reconstruir só a coluna aérea. Então, esse tipo de reconstrução a gente só consegue com as imagens volumétricas da tomo. Além disso, a gente consegue uma melhor definição das estruturas ósseas e cartilaginosas. Então, por exemplo, aqui um quadro também de avaliação do segmento do paciente. Esse paciente provavelmente cursava com dor, né, pós-radioterapia. E aqui, avaliando a cartilagem cricoide dele, a gente via um foco gasoso, além de muitas irregularidades. Aqui tratava-se, portanto, de um quadro de condrorradionecrose, que é uma outra complicação da radioterapia que não é esperada. Isso aqui seria muito difícil a gente avaliar pela tomo, porque geralmente a cartilagem que é submetida à radioterapia, ela fica desvitalizada, então a gente perde um pouco o padrão de realce, é mais difícil de avaliar, e a gente não consegue ver o foco gasoso, porque no fim tudo tem um hipossinal na ressonância. Então, para avaliação de estruturas cartilaginosas e ósseas, a tomo, ela é superior, né, complementar e superior em alguns aspectos, principalmente pelo detalhamento. Aqui um pouco de um tumor inicial, né, para a gente ver como é importante reação periosteal, aqui no caso de um tumor maligno, mas no segmento principalmente para avaliar complicação, exposição óssea, algumas reações periosteais que possam indicar também infecções, osteomielites ou algumas alterações esperadas e saber, principalmente a diferenciação de osteoradionecrose com osteomielite e algumas fraturas também, a avaliação dessa parte óssea é melhor por tomo.
Além disso, a gente, por tomo, consegue fazer uma avaliação vascular de alta resolução, também por essa volumetria, né? A gente consegue avaliar tanto a parte arterial e venosa. Aqui, por exemplo, eu trouxe o caso de 2 pacientes que tiveram complicações pós-operatória e pós-radioterapia. A gente pode ter essa complicação tardia até 4%, né, dos pacientes que são submetidos à radioterapia. A gente teve até um caso bem exuberante aqui no hospital. Então, aqui é um caso de lado CESP, que teve uma rotura da carótida interna esquerda, então fez um grande hematoma cervical. E aqui do lado direito, um paciente que teve uma rotura de um pseudaneurisma. Então, nos dois, a gente consegue avaliar bem os vasos aqui, né? A carótida interna aqui, no corte angiotomográfico, a gente não detecta ela, e aqui a gente consegue ver até o ponto de extravasamento do contraste, né? Além disso, a gente consegue incluir imagens do tórax superior, então, para avaliação de linfonodos paratraqueais, mediastinais, e também para avaliação de nódulos pulmonares, né, que às vezes até a gente não incluiria o estudo direcionado, a gente acaba detectando. O uso de contraste bário também é bem importante no segmento, porque a gente consegue avaliar bem o trato gastrointestinal superior, então, sempre que vocês tiverem suspeita de fístula, a gente consegue avaliar melhor na tomo com esse contraste VO. E aqui, acho que principalmente no caso de lesões relacionadas à paratireoide, né, a gente tem o protocolo 4D. Aqui uma detecção, por exemplo, pacientes que continuam com paratormônio alto, você não consegue evidenciar lesão, alguma recidiva, a gente consegue fazer esse estudo direcionado, então aqui uma lesão com Achalt no mediastino, então buscar ativamente essas lesões com esse estudo dinâmico que a gente não consegue fazer, ainda não é muito bem estabelecido na ressonância dinâmica do pescoço. E a tomo 4D é um protocolo específico aí para paratireoide, no segmento desses tumores. As desvantagens da tomo, né, principalmente a dose acumulada de radiação nesses pacientes que vão fazer um follow-up aí por anos. A gente tem um risco da nefropatia induzida pelo contraste nos pacientes com insuficiência renal e algumas outras contraindicações, né, como asma, insuficiência hepática, e aí que a gente vai ter que pensar na particularidade de cada caso. Além disso, muitos desses pacientes têm artefatos metálicos dentários ou próteses ortopédicas, principalmente nas cirurgias de reconstrução. Então, aqui é um caso do nosso serviço que tinha uma lesão aqui bem próxima da mucosa jugal, aqui invasiva, na tomo para planejamento, a gente tem os artefatos muito exuberantes, a gente conseguia definir pouco essa lesão. Aqui mesmo, a gente usando um protocolo específico, ainda tem alguns artefatos, então essa é uma limitação da tomo, né, mesmo com protocolos de redução de radiação. Em relação à ressonância, o que a gente consegue avaliar, a ressonância tem a particularidade de conseguir avaliar lesões em nível celular mesmo, né? Então, principalmente as sequências de difusão e permeabilidade, elas refletem a celularidade das lesões e a linfonodos, por exemplo, comprometidos e infiltrados, a gente consegue ver bem aqui. Então, principalmente para o segmento, é uma sequência bem sensível, né? Aí, complementar a outros métodos de imagem. E a gente consegue ter maior contraste entre os tecidos. Isso tanto para avaliar a lesão em si, né, quanto para avaliar, por exemplo, o processo fibrocicatricial. Então, conseguir avaliar o tecido que fica muito preto, ou o tumor que fica muito branco, esse contraste entre os tecidos, depois eu vou falar um pouquinho no próximo slide, a gente consegue ver bem. Aqui eu trouxe um caso também para avaliação de complicação, um paciente que evoluiu com uma sinusite fúngica relacionada à imunossupressão por quimioterapia. A gente consegue diferenciar bem em relação a esse contraste do conteúdo das secreções dele, que ele tinha uma secreção aqui bem escura, né? Na toma a gente não consegue fazer essa diferenciação tão bem do que é hidratado e o que não é hidratado, e esse caso foi confirmado com uma sinusite fúngica. Além disso, a gente consegue avaliar complementarmente a tomo, alteração de sinal e realce ossos, consegue definir bem as margens tumorais, aí no caso das recidivas, e detectar principalmente disseminação perineural por alguns tipos de tumor, que aqui não seria tão sensível. Aqui é um exemplo de invasão do hipoglosso, né? Na tomo a gente não tem tanto detalhamento, assim, a gente não consegue ver o espessamento e realce de nervos por serem estruturas muito finas.
Algumas sequências eu coloquei aqui para quando tivermos lesões nessas regiões, são os lugares que a gente mais, as sequências que a gente mais olha. Então, acho que principalmente lesões do pescoço supraioide a gente avalia no T1, né? O T2 é particularmente importante para diferenciar cicatriz de tumor viável, que era o que eu estava falando, e a ressonância método de escolha para nasoorofaringe, cavidade geral e língua, que a gente tem muito dessas misturas de tecido fibra cicatricial, também para as estruturas intraorbitárias, né? A gente tem um estudo de permeabilidade também, que aí tem os estudos iniciais e bem descritos para avaliação de lesões parotídeas, mas tem muito estudo saindo com isso, então aí para o futuro talvez é uma coisa que a gente tem buscado bastante e tentado extrapolar para as lesões que são contrastantes, né? Então tem alguns estudos também de segmento aí, mas ainda sem muita aplicação clínica mesmo, é mais uma extrapolação dessa descrição inicial do uso de permeabilidade nos tumores de cabeça e pescoço. E só para finalizar, as desvantagens da ressonância, principalmente nos pacientes com essa de cabeça e pescoço, que nesse momento vão estar mais, às vezes com uma performance não muito boa, às vezes tem algumas cirurgias, tem bastante dor. A ressonância é um exame longo, além de ter um alto custo, né? Então, é um exame longo, então muitas vezes os pacientes têm que ficar numa posição não muito boa, eles acabam se mexendo. Mas como é um exame bem completo também, às vezes aqui eu trouxe um exemplo de um paciente que se movimentou muito, não dá para ver muito bem, mas em algumas sequências adicionais a gente consegue detectar ali uma recidiva. Então, a ressonância, tem que saber, né, se o seu paciente tem as condições de fazer, fora todas as contraindicações que eu coloquei aqui, mas ela é muito completa, né? Então, mesmo tendo essas limitações, se achar realmente necessário e os outros métodos não forem suficientes, eu acho que ainda vale a pena, né? Aqui só coloquei um caso de um paciente que tem todos os métodos, né? Então, no ultrassom a gente viu uma linfonodomegalia, a tomo a gente não conseguiu ver tão bem para pesquisar o tumor primário, né? Depois na ressonância também só não tinha muita alteração, talvez uma assimetria aqui, que depois a gente conseguiu caracterizar bem nas sequências de difusão e de permeabilidade, que são sequências novas, incluindo a avaliação do linfonodo patológico, né? Enfim, essa paciente veio com carcinoma de orofaringe, esse é numa lesão inicial, a ressecção veio com margens livres, mas só para mostrar a complementaridade dos métodos. E a gente está sempre disponível para ajudar, sempre que tiverem dúvidas, conversem com seus radiologistas. Acho que a nossa função também é tentar orientar vocês qual desses é o melhor método e podem perguntar à vontade, que esse é o nosso papel. Acho que é isso. Foi ótimo, Raquel. Eu acho que a gente pode deixar as dúvidas para o final, mas quem estiver assistindo pode mandar pelo Q&A ou pelo chat, e aí a gente faz a discussão em conjunto. E agora eu vou chamar a doutora Camila Mossi, que vai falar sobre o uso do PET-CT para avaliação de doença residual após o tratamento definitivo. Obrigada, Camila. Boa noite, gente. Obrigada, Milena, mais uma vez pelo convite para participar aqui hoje com vocês. Então, eu vou falar sobre o uso do PET-CT para avaliação da doença residual após o tratamento definitivo, né, do câncer de cabeça e pescoço. Só para ter uma contextualização, então, o câncer de cabeça e pescoço foi uma das principais indicações para avaliação uma das principais indicações foi a avaliação do câncer de cabeça e pescoço, né, e hoje a gente sabe que o PET-CT tem um papel definido nas várias questões como estadiamento, avaliação de resposta e até na recidiva, e também para a localização do sítio primário quando a gente tem os linfonodos cervicais metastáticos. Então, são vários os estudos que a gente tem na literatura já demonstrando esse papel do PET-CT na avaliação da resposta terapêutica, e a gente encontra, inclusive, isso descrito nos guidelines. Por que o PET tem esse papel importante, então, nessa avaliação? Uma das coisas mais importantes é a gente saber que ele tem um valor preditivo negativo muito alto. Então, quando ele diz que o exame é negativo, realmente não tem doença. Então, esse valor é superior a 95%, né, com uma acurácia também bem boa.
E o mais importante do PET-CT é a gente saber que a gente vai avaliar viabilidade tumoral. Então, se existe célula neoplásica em atividade. E a gente aproveita, o papel do PET é justamente ajudar a tomo ou a ressonância em algumas limitações que esses métodos têm, né? Então, assim, alteração de partes moles que a gente não sabe explicar após a terapia, né? Como se tem edema, fibrose, e a tomo e a ressonância acabam não respondendo as perguntas, né? Ou até de novos agentes terapêuticos que, ao invés de ser citoredutores, vão ser citostáticos. Então, a gente não consegue, apenas pelo tamanho da lesão, dizer se está tendo resposta ou não. Isso o PET vai nos ajudar. Como que é feito, então, o PET para avaliação de tumor de cabeça e pescoço? O exame, idealmente, ele é realizado após 12 semanas do final do tratamento. Isso porque a gente tem processo inflamatório pós-químio, pós-rádio, pós-cirurgia. Então, precisa esperar esse tempo mesmo, esse intervalo de 12 semanas para fazer o exame. E lembrar também que quanto maior as frações de radioterapia, mais intenso, mais o processo inflamatório. Então, mais tempo ainda a gente vai ter para resolver essa inflamação e a gente conseguir enxergar a doença. Então, a gente faz imagens de corpo inteiro, para o PET-CT a gente vai conseguir avaliar não o sítio primário, loco-regional também como metástase a distâncias, e também a gente faz uma imagem dedicada da cabeça e pescoço, e é importante que o PET para a cabeça e pescoço seja utilizado o contraste com iodo, que vai ajudar bastante na caracterização dessas lesões. Como que é feita essa interpretação, então, dessas lesões pós-quimio e radioterapia? A gente tem 4 critérios para interpretação, que é o Pursedu, o Hopkins, o Deauville e o Nihades. Cada critério desses, eles vão se basear em algumas coisas. Então, a gente vê, por exemplo, o Pursedu, que ele leva em conta as estruturas adjacentes, que é o background, e a atividade do fígado, e com isso a gente vai considerar o exame positivo ou negativo. Da mesma forma, o Hopkins, ele vai levar a 2 estruturas em consideração, a veia jugular interna e o fígado. O Deauville, ele classifica através do blood pool, o mediastinal, né, também o fígado, e o Nihades, ele, diferente dos outros que vão levar em consideração estruturas mesmo, estruturas como fígado, ou atividade de background na região, ou a veia jugular interna, eles vão classificar apenas como discreto, a moderado, ou então intensa essa hipercaptação. E com isso, usando esses critérios, os pacientes vão ser resposta completa, indeterminados, ou resposta incompleta ou progressão. Então, aqui alguns exemplos mesmo da literatura para mostrar um paciente que tinha uma lesão na orofaringe direita, uma linfonodomegalia, a gente consegue ver tanto pela tomo, quanto aqui no PET, com uma captação intensa. Esse paciente, após tratamento, a gente vê que esse linfonodo aqui diminuiu de tamanho, a lesão primária também, e não existe hipermetabolismo no PET-CT. Esse outro paciente aqui, outra lesão também na orofaringe à esquerda, e após o tratamento, a gente vê uma discreta captação, que ela é difusa, não tem nenhuma área focal, apesar de ser maior que as estruturas adjacentes, nesse caso era inferior ao fígado, então a gente considera também como resposta. Já aqui, um outro exemplo de um paciente com uma lesão também na orofaringe à direita, e na imagem pós-tratamento existe uma hipercaptação acentuada nessa região, dizendo que tem tumor residual. E aqui, uma outra lesão, onde na imagem pós a gente consegue ver, tanto pelo PET quanto pela CT, uma progressão dessa lesão aqui na região maxilar direita. Bom, a gente tem que lembrar também que pós-tratamento, as áreas de hipercaptação, elas não significam áreas de doença residual ou de doença em progressão. Então, são várias sequelas pós-tratamento que vão apresentar hipercaptação e que precisam ser diferenciadas de progressão ou então doença residual. Então, pós-cirurgia, a gente vai ter granuloma, vai ter fístula, osteonecrose, da mesma forma, pós-radioterapia, osteonecrose, essas lesões vão ter hipercaptação, muitas vezes acentuada, e elas precisam ser diferenciadas de lesão neoplásica.
Então, aqui só alguns exemplos também para mostrar. Era uma lesão de laringe que, depois de radioterapia, ficou com uma hipercaptação realmente focal no PET, não tinha nada na CT que justificasse, mas era apenas uma necrose de cartilagem, não era tumor residual. E aqui, após também uma radioterapia, uma osteonecrose de mandíbula com uma hipercaptação acentuada, mostrando também que não era, que a gente tem outras coisas que não só doença residual, progressão, que tem hipercaptação no PET-CT. Eu agora vou trazer alguns dados da literatura para vocês. Esse estudo comparou os 4 critérios que eu disse para vocês para a avaliação da resposta terapêutica, e que a gente consegue ver. Todos eles mostram uma especificidade alta também, e um valor preditivo e negativo alto também, sem diferença entre os métodos, isso tanto para o tumor primário, quanto para as lesões linfonodais. E, da mesma forma, a gente consegue ver isso nas lesões que são HPV positivo e nas lesões que são HPV negativo, todos eles mostrando uma alta especificidade, alto valor preditivo positivo e negativo. Quando a gente olha a curva para a avaliação de sobrevida livre de doença, todos os critérios mostram que os pacientes que eram respondedores, eles têm uma sobrevida livre de doença maior que aqueles que não responderam. Em relação aos achados indeterminados, o critério que mostra mais achados indeterminados é o NIRADS. Como eu disse para vocês, ele é um critério operador dependente, porque ele só vai classificar como leve, moderado ou intensa hipercaptação. Então, isso depende muito do observador. Já os outros critérios, ele vai levar em consideração a captação do fígado ou da jugular ou do blood pool adjacente. Então, ele é mais fácil para ser classificado que apenas um critério subjetivo. Então, quando a gente compara tanto para o tumor, linfonodo e lesões HPV positivo ou negativo, o NIRADS é o que tem mais achados indeterminados. Bom, em relação agora, eu vou falar um pouquinho sobre a doença N2, N3, que ainda a gente tem diferenças no manejo terapêutico, né, em saber se esses pacientes eles precisam ir para a cirurgia depois do tratamento com quimio e rádio. Alguns estudos mostram que depois do esvaziamento cervical, até 40% dos pacientes têm doença residual. E aqui esse trabalho foi um trabalho muito importante, que é o PET-NET, que é um estudo prospectivo randomizado, onde eles fizeram o seguinte desenho: pegaram 586 pacientes. Esses pacientes, depois do tratamento com quimio-radioterapia, eles foram divididos em 2 grupos, aqueles que foram direto para esvaziamento cervical e aqueles que foram para segmento com PET-CT. Os pacientes que tiveram resposta incompleta ao PET-CT, eles foram submetidos ao esvaziamento cervical. E achei um dado incrível esse dado, que apenas 19% desses pacientes foram para o esvaziamento cervical, ou seja, apenas 19 deles tiveram achados indeterminados, e com isso a gente diminuiu bastante o número de intervenções cirúrgicas pós-quimio e rádio. Então, aqui, esse trabalho mostra, então, a curva de sobrevida, né, dos pacientes que apenas foram observados depois que o PET mostrou doença, o PET era negativo, com aqueles que tiveram cirurgia. Então, não houve diferença entre aqueles que o PET foi negativo e aqueles que foram para a cirurgia, mostrando que quando o PET fala que é negativo, realmente não tem doença. E com isso, mostrando também a custo-efetividade do exame. Uma coisa que acho que a gente tem que pensar em relação aos pacientes que têm lesão HPV positivo ou negativo, que ainda é uma questão em relação ao captar ou não FDG depois do tratamento, né? Então, é importante a gente lembrar que o HPV, ele pode ter lesão mais cística, que no estadiamento, a gente vai ver a captação apenas nas bordas, né? Isso, quando a gente tem um exame do estadiamento, a gente consegue avaliar melhor no pós-tratamento. Mas aqueles pacientes onde a gente está avaliando apenas o pós-tratamento, é importante lembrar que esses linfonodos do HPV positivo, eles vão demorar mais tempo para evoluir.
E isso pode significar o quê? Que aqueles que não têm captação de FDG, apesar do tamanho estar grande, pode ser que ali não exista mesmo doença, tá? E a gente tem dados da literatura também que mostra que os pacientes com linfonodo residual de HPV que não são ávidos por FDG têm menor taxa de recorrência. Então, acho que é bastante justo a gente pensar que pacientes com HPV positivo, os linfonodos aumentados sem hipercaptação, eles podem ficar apenas para segmento. E aqueles que têm linfonodos hipermetabólicos ou que têm alto risco de recidiva, esse sim deve partir para o esvaziamento cervical. Agora, mostrando o último estudo, então, que muitas vezes a gente tem o PET, faz o PET pós-tratamento e fica com essa dúvida se tem captação residual ou não e o que significa, aqueles indeterminados. Então, qual o valor da gente repetir esse PET pós-tratamento? Então, a gente vê aqui esse estudo também que mostra que os pacientes respondedores, resposta completa, eles recorrem muito pouco, né? Então, o PET tem uma sensibilidade geral de 75% nesses pacientes com valor preditivo positivo de 85%, e aqui, depois avaliando os pacientes que tiveram resposta incompleta. Alguns deles foram para cirurgia, tratados, e tiveram aqueles, desses 179, 57 que repetiram o PET. E nessa repetição, o que a gente vê? Aqueles que responderam completamente, ele não teve nenhum caso de recidiva ou metástase à distância, mostrando, então, uma sensibilidade bem alta para o PET nessa repetição, né, de 100%, com valor preditivo negativo também de 100%. E aí, aqui a curva mostra o quê? Que os pacientes que tiveram uma resposta completa, eles têm uma sobrevida maior que aqueles que tiveram uma resposta duvidosa, né? Então, resumindo, eu acho que o NCCN, ele resume bem o que fazer com o PET-CT no pós-tratamento, então, que ele deve ser realizado de 3 a 6 meses após esse tratamento definitivo, fazer o PET-CT com menos tempo só quando houver suspeita realmente clínica ou em outra imagem de recidiva. O PET negativo, neste intervalo, ele realmente tem um valor importante, ele indica um aumento de sobrevida em 2 anos desses pacientes. E lembrar que aqueles N2, N3 que receberam radioterapia, o segmento com PET reduz o número de esvaziamento cervical, reduzindo também o custo dos tratamentos. Acho que era isso, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês e também estou sempre aberta para discussões e dúvidas dos casos. Obrigada. Excelente, Camila. Bom, então, como eu falei, a gente vai deixar as dúvidas para o final. Se vocês quiserem, podem mandar no perguntas e respostas. E agora a gente vai seguir com o Dr. Humberto Carneiro, que vai falar sobre a interpretação da patologia no pós-tratamento. Obrigada, Humberto. Vamos lá. Então, bem rápido, bem objetivo. Obrigado, Milena, super obrigado pelo convite. Vamos falar aqui de algumas alterações interessantes para patologistas e não patologistas desses espécimes que foram submetidos a algum tratamento e contextualizar isso no caso que você começou mostrando, que é o nosso caso que levou talvez a essa discussão. Então, a gente vai estar falando aqui de carcinoma de células escamosas, seja ele convencional, relacionado a HPV, relacionado a EBV, porque isso é 90% do câncer de cabeça e pescoço. Talvez existissem algumas particularidades relacionadas a tumores de outras linhagens que a gente não vai abordar aqui. Então, a primeira coisa que a gente, foi bom a Raquel e a Camila terem falado antes, porque a gente tem pouca biópsia de pós-tratamento num serviço, principalmente quanto mais especializado é o serviço, porque a gente só tem biópsia de basicamente quando o paciente tem suspeita de que existe ainda tumor residual. Então, e isso é uma informação que a gente vai guardar, que é um complicador nessa interpretação. Então, o princípio fundamental dessa fala é que seja radioterapia, seja cirurgia, ou seja quimioterapia, mas eu coloquei a radioterapia maior aqui, porque ela é que se destaca e quase sempre quando a gente vai falar das alterações que eu vou citar, a gente está falando de radioterapia, mas qualquer tratamento instituído em cabeça e pescoço, em outros órgãos também,
podem levar a alterações epiteliais, estromais ou alterações vasculares que podem ocorrer tanto no tecido normal quanto no tecido tumoral. E essas alterações, elas são dependentes de tempo, né, de dose de tratamento e do órgão afetado. Então, se a gente for parar para pensar, a gente tem lá na fase aguda as necroses, as úlceras, que quase nunca a gente vai ver na patologia, e o que a gente vai focar aqui são aquelas lesões que aparecem meses ou anos depois no tecido, e que ficam para sempre, e que confundem com um tecido tumoral. Então, eu disse agora há pouco que essas biópsias são feitas quando existe suspeita de recidiva de tumor, ou de persistência de tumor, e eu vou falar de alterações que simulam tumor. E daí a dificuldade da gente interpretar algumas dessas atipias que a gente vai falar para frente. Então, seguindo, começando pelas atipias induzidas na célula epitelial, principalmente pela radioterapia, o que acontece é que o dano do raio-x ou da radiação ionizante na célula epitelial causa um dano direto, né, no DNA e nas organelas da célula, fazendo com que toda a célula aumente de tamanho. Então, é uma célula muito grande, como essas que a gente está vendo aqui no apontador, muito bizarras, mas que toda a célula cresce junta. Então, é uma célula que tem a relação núcleo-citoplasma mantida, como está aqui no esquema. Enquanto que numa célula neoplásica, tanto o efeito da radiação ionizante, ou tanto a célula que não sofreu o efeito da radiação ionizante, você tem um núcleo desproporcionalmente maior ao tamanho da célula, então uma relação núcleo-citoplasma aumentada. E essa vai ser uma dica para a gente saber que uma lesão como essa daqui é uma lesão benigna, induzida com atipias induzidas pela radiação, e uma lesão como essa aqui é uma lesão maligna. Humberto, achei muito difícil. Eu acho que a foto da esquerda é igual à foto da direita. Ok. Então, na verdade, essa alteração que dá na célula não é o principal parâmetro que a gente vai utilizar para interpretar isso como benigno e isso como maligno, porque o que vai contar aqui é a arquitetura e o caráter infiltrativo da lesão, que nem sempre a gente consegue ver bem nessas biópsias pós-tratamento. Então, essa aqui a gente vê no lado direito uma lesão que é francamente infiltrativa e uma lesão aqui papilomatosa que está com uma arquitetura mantida e uma membrana basal ok, né, preservada. Então, outra coisa que a gente pode ter também são alterações de radioterapia na célula epitelial que simulam displasia, seja de baixo, seja de alto grau. Então, em casos muito selecionados, a gente pode, por exemplo, lançar mão de uma imunistoquímica por P53, que vai marcar na situação da displasia e não vai marcar na situação de um epitélio reativo ou com alteração radioinduzida. Então, ainda dentro do contexto da alteração epitelial, a gente tem uma lesão que é pouco falada, porque não é uma lesão muito comum, que é a cialometaplasia. Muita gente já deve ter ouvido falar de cialometaplasia necrotizante, mas a parte necrotizante eu botei entre parênteses, porque geralmente quando ela é induzida pela radioterapia, não vem com necrose, vem só com a cialometaplasia. Então, o que é isso? Glândulas salivares mucosas menores, que são associadas ali a todo o revestimento mucoso do trato aerodigestivo, quando sofrem ou dano de radioterapia, ou o próprio dano cirúrgico, no momento que elas se regeneram fazendo metaplasia escamosa aqui no ducto, como a gente está vendo aqui embaixo. Então, isso, quando todos os ácidos sofrem metaplasia escamosa, vira uma confusão, porque você tem pequenos ninhos de células escamoides que podem ser super difícil de diferenciar de um carcinoma invasor residual. Então, o que a gente tem de dica para saber que isso não é carcinoma residual? Primeiro, essas células não têm muita atipia, podem ter atipia, mas primeiro, quase sempre elas são maduras, é um epitélio escamoso metaplásico, mas que é maduro. Elas podem ter esse aspecto de balão retorcido, como esse esquema aqui embaixo, que fica igual aqueles balões de festa mais contorcidos, e elas podem preservar a arquitetura global da glândula. Então, você vê que ainda tem o contorno da glândula e não faz um padrão infiltrativo. E também quando você consegue ver os lúmens que sobram das glândulas nesse epitélio metaplásico. Então, aqui, quando você vê um lúmen desse bem formado, você sabe que isso aqui não é um ninho de célula tumoral, mas é um ninho de um ácido mucoso que sofreu cialometaplasia.
Então, e tem um fator complicador aqui, quase esqueci de falar, que é o efeito de campo do câncer de cabeça e pescoço, que pode estar atuando aqui numa área de cialometaplasia, e você pode ter, então, displasia dentro desses ácidos metaplásmicos. Então, passando agora para as atipias que são induzidas no estroma, né, porque a gente sabe que radioterapia, por excelência, é um fator gerador de fibrose tecidual. Junto com essa fibrose tecidual, você tem atipias que geralmente são focais, ou seja, uma célula aqui, outra célula ali, não é uma coisa contínua, não é uma coisa difusa. Então, você pode ter essas atipias muito acentuadas em células estromais. Essas atipias, quando você tem o dado da radioterapia e quando você vê que elas são focais, elas não te deixam muito preocupado. Mas quando você tem, por exemplo, um caso como esse aqui da direita, que é um carcinoma sarcomatoide pós-radioterapia, que a célula é muito branda, não é um caso extremamente atípico, e você vê uma atipia muito parecida com a atipia de rádio, você só resolve com imunistoquímica. Então, tem que ter a informação lá do radiologista, que tem a informação de uma lesão que é infiltrativa, ou que já tinha um padrão sarcomatóide anterior. Então, numa situação como essa aqui da direita, pode ser muito complicado. Mas, no dia a dia, geralmente essas células não têm um índice mitótico muito expressivo, e você tem, de novo, aquelas atipias que são em células salteadas e não uma coisa difusa. Então, trazendo essas informações aqui para o caso que a Milena falou, a gente deu esse diagnóstico num material de revisão, né, num linfonodo cervical. Aqui é uma foto do esfregaço mostrando um agrupamento de células epiteliais atípicas. Quando você vê isso numa função de linfonodo, você sabe que é um carcinoma metastático. E no seu bloco você vê essas células basaloides, que são bem típicas de carcinoma de orofaringe, que marcaram 100% para P16. Então, a gente consegue fechar esse diagnóstico, mesmo sendo uma amostra citológica. E depois, essa úlcera que ele apresentou, né, no local de tratamento, que era uma grande área de necrose, uma grande massa necrótica ulcerada, tá? E que no estroma abaixo você via essas células fusiformes muito atípicas, como aqui na seta, que eu já desconfiei que era efeito de radioterapia. Não tinha epitélio aqui, não tinha nada que me fizesse pensar que isso é recidiva. Então, é uma coisa que... E outra coisa, outro detalhe também, que era uma lesão muito infectada. Você via que tinha, assim, grandes áreas de colônia de bactérias aqui. Então, o que eu conversei com a Milena na época era que, assim, apesar de a gente não ver, de você ver necrose, ulceração em lesões que são mais agudas, as lesões que são mais antigas, ou seja, que já teve radioterapia há mais tempo, elas podem ter esse aspecto necrótico quando você tem um dano isquêmico ou quando você tem infecção associada. Então, apesar dele ter feito radioterapia há mais tempo, ele tinha uma agudização do quadro, provavelmente por um desses fatores. Mas doença residual realmente a gente não tinha, a gente só tinha um resquício aqui do que poderia ser a atipia de radioterapia. E eu acho que assim confirmou e ele seguiu com a internação. Então, uma última coisa que eu queria só trazer, que é uma lesão que eu acho que pouca gente conhece, é esse granuloma ulcerativo traumático com eosinofilia estromal, que é uma lesão de cabeça e pescoço que cresce muito rápido, que pode vir depois de quimio e radioterapia, mas também de trauma cirúrgico, e que quase todo mundo, quando olha o padrão de bordas elevadas e de crescimento muito rápido, acha que aquilo é carcinoma e termina biopsiando. Então, o nome fala granuloma, mas não forma granuloma, ele é só uma lesão necrótica ulcerativa e que tem muitas células de permeio que são grandes e são CD30 positivas, e que pode confundir, no caso, com linfoma. Então, a gente tem que ter cuidado com essa entidade. E aqui mostrando uma foto que o próprio granuloma eosinofílico, ele pode vir com alterações também pós-tratamento. Aqui, nesse caso, eram alterações pós-químio, que vieram junto com o granuloma eosinofílico para deixar a gente mais confuso, tá? Então, as mensagens finais é que essas alterações reativas, elas podem ser confundidas muito facilmente com neoplasia residual, tá? Então, a interpretação desses espécimes tem que ser feita por um especialista, de preferência 2. A gente tem que soltar esses casos debatendo e conversando todo mundo junto. E a gente tem que ter um grau de suspeição grande, a gente tem que ter a ajuda do pessoal da imagem e, se possível, usar alguma imuno, alguma coisa quando for pertinente para resolver esses casos. Então, era isso.
Obrigada, Humberto, foi excelente. E, bom, a gente mostrou que no caso o resultado não foi positivo para a neoplasia, mas e se fosse? Então, eu queria chamar o Dr. Dorival Carlucci, que é cirurgião de cabeça e pescoço, para conversar com a gente sobre a terapia de resgate. Obrigada, Dorival. Obrigado, Milena. Obrigado pelo convite. Me deixaram com uma tarefa difícil, falar da terapia de resgate e manter o nível das aulas da Raquel, da Camila e do Humberto. Então, obrigado. Espero manter o nível das aulas aí, não deixar cair o Ibope. Então, falando de terapia de resgate, a gente só lembra que a incidência mundial de casos de câncer de cabeça e pescoço ela ainda é alta e ela vem subindo nos casos de SEC de orofaringe, especialmente pelos casos positivos de HPV em jovens e não tabagistas. Com isso, a gente também tem tido uma evolução nas opções terapêuticas em cabeça e pescoço, com novo armamento para tratar esses pacientes. A cirurgia de resgate, a terapia de resgate, ela começou a ser mais utilizada diante dos protocolos de preservação de órgãos, né? E a gente sabe que a associação de quimio e radioterapia mostra um aumento de sobrevida de 4 a 8%, porém, eu tenho uma maior toxicidade e maior complicação nas cirurgias de resgate quando elas são necessárias. Então, apesar de a gente estar com melhores técnicas operatórias, melhores técnicas de reconstrução, a gente não consegue uma taxa de sobrevida global muito alta quando a gente opta por uma terapia de resgate. Nos pacientes HPV positivo, a dose de radioterapia ou dose de quimio-radioterapia, ela começa a ter um fracionamento menor, né? E a Camila, a Milena pode falar melhor, mas a intenção, muitas vezes, de oferecer uma quimioterapia de indução na intenção de oferecer uma cirurgia um pouco menor do que aquela cirurgia inicial. Os tratamentos, então, não cirúrgicos, a gente tem que ter esse conceito que ele vai levar a uma maior toxicidade do local. Ele está, muitas vezes, indicado nos tratamentos dos tumores avançados, e esses primários em estágio avançado que vão ser utilizados como tratamento com cirurgias não cirúrgicas, eles acabam tendo maior incidência de falha do tratamento primário, pelo tumor ser mais agressivo. E o resgate cirúrgico, ele é pior quando eu tenho metástases cervicais. Então, quando eu tenho recidiva da lesão do primário e metástase cervical, eu tenho uma qualidade de resgate cirúrgico pior, principalmente quando eu tenho múltiplos nodos ou quando eu tenho extravasamento desses linfonodos, extravasamento capsular. Então, o tratamento com quimio e rádio, ele acaba ficando para os tumores avançados, mas existem trabalhos que demonstram 25% a 48% de falha desse tratamento, e aí sim está indicado a terapia de resgate cirúrgica. O resgate vai ser para a presença de doença residual ou para recorrência, ou naqueles casos em que eu tenho uma perda funcional relacionada à toxicidade, ou interrupção do tratamento relacionada à toxicidade. Aí, nesse caso, a cirurgia é necessária. É importantíssimo que a cirurgia de resgate tenha equipes cirúrgicas experientes em ressecções amplas e equipes multidisciplinares, né, um time de tratamento cirúrgico para a confecção dos retalhos desse defeito. A gente tem muita morbidade e taxa de complicação alta, principalmente devido à toxicidade do tratamento não cirúrgico. E a mensagem maior é que a gente deve selecionar sempre o melhor paciente, aquele candidato ao resgate. A gente tem taxas de complicações que podem chegar até 67%. Quando eu tenho que fazer, como eu falei antes, isso foi referendado por esse artigo de 2017 de Romair, quando eu tenho que resgatar também com esvaziamento cervical, o índice de complicação aumenta muito, porque eu comunico a região cervical, na maioria das vezes, com a orofaringe, eu tenho uma comunicação da boca com o pescoço, aumentando o risco de fístula. Os casos que têm melhores resultados de resgate são os casos em que eu ofereço uma laringectomia, então são os casos de tumores de laringe, não o que nós estamos discutindo aqui, que seria um tumor de orofaringe, porque a laringectomia acaba dando uma possibilidade, pela abordagem cirúrgica que a gente faz,
de oferecer margens livres mais vezes com a cirurgia, o que é diferente quando a gente trata de orofaringe e hipofaringe. Eu tenho cirurgias de resgate com piores resultados, eu tenho complicações tardias que vão levar à fibrose, dependência de alimentação por sonda ou por gastrostomia e até a necessidade de permanecer com traqueostomia. O foco da terapia de resgate é você resgatar o tumor tendo margens cirúrgicas livres. E no paciente irradiado, aí o Humberto vai poder falar melhor, eu tenho a margem cirúrgica como o principal fator prognóstico numa análise multivariada. E principalmente nos casos de orofaringe e hipofaringe, é difícil determinar a margem, porque eu posso ter crescimento submucoso e o efeito da quimio e da radioterapia vão atrapalhar essas margens. Então, essas duas tabelas, elas mostram fatores prognósticos na cirurgia de resgate. Então, em primeiro lugar, eles colocam que o resgate feito para tumores laríngeos são os que têm melhores prognósticos. Quando eu tenho resgate de tumores iniciais também, quando não foi necessário usar quimioterapia, o HPV positivos, e quando eu consigo margens livres. Do outro lado, o prognóstico negativo são tumores em estágio avançado, margens cirúrgicas positivas, tumores não laríngeos ou tumores HPV negativos. Eu tenho sempre que pensar, então, na hora do resgate, nos aspectos do tumor, partindo do sítio do primário. Então, aqui, essa tabela desse artigo do Laringoscopy de 2000, que é meio uma base do tratamento de cirurgia de resgate, ele mostra que uma sobrevida livre de doença de 58% quando a gente está lidando com tumores de laringe. Quando eu estou lidando com tumores de cavidade oral, ele cai para 26%. E isso tem uma relação direta com o estadio também. Então, a sobrevida de 2 anos para estadios iniciais, eu tenho uma sobrevida bastante alta, com uma qualidade de vida muito boa e pouca complicação. Nos estadiamentos mais avançados, eu tenho o inverso, né? Uma queda de sobrevida, uma queda de qualidade de vida, maior índice de complicações. Então, quando a gente pensa especificamente no tumor, os principais fatores para o melhor prognóstico seria a doença em estágio inicial, a baixa carga tumoral no pescoço, isso é um fator bastante prognóstico. Quando existe alguma metástase no pescoço, que ela não tem extravasamento extracapsular, é óbvio que sempre eu tenho que ter margens livres de ressecção completa da lesão. O sítio laríngeo, como eu falei já nos outros 2 slides, é um bom prognóstico, é um local onde a gente consegue uma ressecção ampla. A positividade para o HPV no séquio de orofaringe também demonstra melhores prognósticos. A ausência de um resgate apenas por radioterapia, sem quimioterapia, também diminui a toxicidade. E um intervalo livre de doença após o tratamento inicial superior a 6 meses melhora a qualidade do resgate. Eu tenho que pensar também na condição do paciente. E o paciente tem que ter uma condição clínica boa, ele tem que ter um performance status bons. E uma vez indicado a cirurgia, é importante que eu discuta o caso individualmente, junto com uma equipe multidisciplinar, não só o cirurgião, não só o oncologista, não só o radioterapeuta, mas isso precisa ter uma equipe multidisciplinar para tomar essa decisão. A gente precisa entender o status funcional após o tratamento primário, porque a qualidade de vida desse paciente logo após a cirurgia vai piorar bastante com o resgate, então ele tem que entender isso, e a gente deve levar muito em consideração a opinião desse paciente. Nessas situações de resgate, o que a gente tem que levar em consideração é que essa tem que ser o último desfecho, que a gente não vai ter muita opção depois disso. Então, e esse desfecho da cirurgia, ele é um desfecho incerto, que vai impactar na qualidade de vida do paciente. Então, eu tenho que considerar as sequelas tardias, principalmente traqueostomia e gastrostomia, e todos esses pontos precisam ser discutidos amplamente com o paciente e com a equipe multidisciplinar.
Esse é um trabalho relativamente antigo, de 2003, mas é do AC Camargo, feito pelo Ivan, que inclusive está nos assistindo aí. Fico honrado se eu falar alguma bobagem do artigo, Ivan, você me corrige. Então, é um trabalho feito aqui no nosso meio, com 124 pacientes que fizeram o resgate de tumores de cabeça e pescoço, aqueles incluindo boca, faringe e laringe, com a indicação de uma ressecção em bloco de toda a lesão, incluindo o esvaziamento cervical e a lesão primária. E eles tiveram um índice global de complicação de 53%, mostrando a principal complicação: fístulas salivares, principalmente pela comunicação do pescoço, infecções e deiscências, e complicações até mais severas, como ruptura de carótida pela presença de saliva na região cervical. Então, os tumores avançados de orofaringe, o tratamento de escolha não cirúrgico, ele é o gold standard. A gente pode usar químio ou concomitância rádio ou concomitância de químio e rádio, e a cirurgia acaba sendo a opção de resgate. Os Estados Unidos já têm uma incidência de 80% de SECs de orofaringe HPV positivo. E nesses estudos americanos, a persistência ou recidiva após um tratamento não cirúrgico é bastante rara. Então, a resposta ao paciente HPV positivo é bastante boa. Quando eu tenho falha do local do tratamento não cirúrgico, aí se impõe a cirurgia de resgate. Mais uma vez, selecionar muito bem os pacientes, determinar se a lesão é ressecável e se o paciente tem potencial de cura, aí sim poder indicar a cirurgia. E a gente deve equacionar a função desse paciente com a qualidade de vida e a possibilidade de cura. Então, são vários fatores que têm que ser agregados para que a gente tenha a resposta adequada para esse tratamento. Nesse trabalho de 2016, eles demonstram uma sobrevida global de 42% em 3 anos e de 28% em 5 anos nos pacientes que foram submetidos a resgate cirúrgico. Esse outro trabalho mostra um tratamento, um grupo de pacientes tratados com rádio e químio e rádio grande, onde só 10% tiveram recorrência local, e desses 10%, 122 pacientes, 80% tiveram contraindicação para resgate, então só 20% puderam ser resgatados. Dos pacientes que tiveram contraindicação de resgate, 33% tinham doença irressecável, 28% tinham doença à distância, 16% tinham performance status ruins e foram contraindicadas à cirurgia, 15% tiveram morte precoce antes de ter a recidiva e 6% foi preferência do paciente. A recorrência é um mau prognóstico, né? E aqueles possíveis de resgatar vão ter uma melhor sobrevida. Então, nessa curva aqui, a gente tem aqueles que foram para cirurgia de resgate, mostrando que esses conseguiram ter uma sobrevida melhor do que aqueles que, por algum motivo, não puderam ser resgatados. Esse outro trabalho, ele mostra é interessante que ele fala que não houve diferença de melhora do resgate cirúrgico nos pacientes HPV positivo ou negativo. Mas esse trabalho é um trabalho da Bélgica, de Bruxelas, provavelmente porque a incidência de HPV positivo no meio deles deve ser pequena, porque não é isso que a gente vê nos outros trabalhos. Por exemplo, nesse outro, um pouco mais antigo, mas esse é canadense, que eles mostram o HPV positivo com uma sobrevida livre de doença bastante alta, uma sobrevida global nesses pacientes com falha loco-regional e com resgate cirúrgico também bastante boa, mostrando uma boa diferença aqui do P16 positivo para o P negativo. E aqui ele comenta que aqueles pacientes que têm tumores de orofaringe, que estão classificados em estádios iniciais, é melhor tentar o tratamento cirúrgico como primeira opção para evitar a toxicidade. Então, assim, a gente tem que levar em consideração que o resgate cirúrgico
é um procedimento complexo, diante de uma terapêutica complexa num paciente já com uma doença complexa. O risco é elevado para esses pacientes individualmente. Eu vou ter dificuldades de cicatrização, vou ter fibrose, maior dificuldade de prever a radicalidade da cirurgia, de ter certeza de margens livres. Eu tenho que me preparar e me antecipar às complicações pós-operatórias e deixá-las como determinantes nas decisões. Eu não posso considerar isso como uma alternativa. Então, eu vou tentar tratar desse jeito, se não dá certo, eu uso a cirurgia. O tratamento inicial tem que ser sempre curativo e é óbvio que a cirurgia está como uma opção, mas ela não pode ser considerada uma alternativa. Então, nesses pacientes, a gente precisa de uma detecção precoce, uma vigilância ativa para melhorar as taxas de resgate. Finalizando, eu queria dar um exemplo de um caso operado lá no ICESP, de um paciente que teve um paciente que foi feito um resgate, uma laringectomia, e ele evoluiu com uma deiscência aqui de pele, com uma fístula, e aí esse paciente teve que fazer uma reconstrução complexa, ele teve que fazer um retalho de pele deltopeitoral aqui, e em conjunto desenhado um retalho, uma ilha de músculo peitoral maior. Então, o retalho de pele foi para fechar uma parte dessa fístula e o retalho do músculo peitoral maior para fechar o restante da fístula. Então, esse é um exemplo, só para ilustrar, e como cirurgião, a Milena comentou no começo, cirurgião tem que ver sangue, para a gente ilustrar a dificuldade que nós temos para resgatar esses pacientes, tanto do ponto de vista de ressecção do primário, como de reconstrução e cura do defeito. Espero ter mantido o nível das aulas. Obrigado. E eu também estou à disposição de dúvidas e perguntas. Obrigado, Foi Milena. ótimo, Dorival. Muito ilustrativo. E, para finalizar, agora nos próximos 10 minutos, a doutora Beatriz vai comentar para a gente de algumas dicas e truques no segmento por imagem. Obrigada, Beatriz. Boa noite a todos. Estou compartilhando aqui? Peraí. Não, ainda não. Só um minutinho. Ups. Peraí. Deu errado aqui. Ele está abrindo. Está abrindo? Ele estava abrindo e fechou. Peraí. Deixa eu... Então, boa noite a todos. Obrigada pela apresentação. Eu queria primeiramente agradecer aos organizadores a oportunidade de falar sobre esse tema complexo, que é o segmento dos cânceres de cabeça e pescoço. Bom, então o principal objetivo do segmento é detectar precocemente as recidivas para que o paciente seja elegível para cirurgia de resgate ou para quimio e radioterapias adicionais, né? O estudo do pescoço operado é sempre um desafio para o radiologista. Primeiro, pela complexidade da própria anatomia do pescoço. Segundo, como o doutor Dorival acabou de comentar, os diversos tipos de abordagens cirúrgicas, com ou sem reconstruções, e adicionado a isso as alterações inerentes à rádio e quimioterapia. Bom, inúmeras vezes os laudos dos radiologistas são inconclusivos, né, trazendo prejuízo e retardando a tomada de decisão da equipe assistente. Aqui eu trago um exemplo, né, a informação do paciente é controle após tratamento de câncer de orofaringe. Estou vendo uma simetria na mucosa, né, da orofaringe, aqui parece ter um espessamento,
será que isso é uma recidiva? Então, a primeira dica que dou, não tem como a gente laudar sem ter exames anteriores e sem a gente saber clínica, né, e quais terapêuticas foram instituídas. Então, o exame anterior, a gente via que a lesão era à direita, não ultrapassava a linha média, e aqui a janela não é exatamente a mesma, mas a gente observa que é simplesmente a tonsila palatina esquerda normal. Então, isso, né, a tonsila palatina, a tonsila amigdaliana esquerda não é recidiva. Então, primeira dica, converse com seu radiologista, dê as informações e a gente precisa dos exames anteriores. Bom, pensando nisso, tendo em vista toda a dificuldade, a variabilidade e a ambiguidade das descrições dos achados, em 2016, uma equipe do American College of Radiology criou o NIRADS, que é um sistema numérico de estratificação de risco de recidiva que padroniza a descrição dos achados para guiar a conduta, né? Foi inicialmente descrito com tomografia com contraste, podendo ou não ser associado ao PET, mas a ressonância magnética também pode dar uma grande ajuda nessas imagens, e eu vou mostrar depois. Então, é um sistema que está dividido das categorias de 1 a 4, a 0 é o exame incompleto, ou seja, a gente não lauda se não tiver anteriores. Então, 1 seria sem evidências de recidiva, só achados habituais pós-cirúrgico. O 2, baixa suspeição de recidiva. 3, alta suspeição. E a 4 são aqueles que a gente tem já a recidiva confirmada. Eu não posso entrar nos detalhes, que senão não dá tempo. Mas observem que para cada grau tem uma recomendação específica. Bom, alguns estudos iniciais mostraram, esse aqui de 2017, mostraram uma boa correlação, à medida que aumenta o nível do NIRADS, aumenta a taxa de recidiva. Aqui, então, eu dou um exemplo, a gente precisa, então, a dica 3 é conhecer os aspectos normais após tratamento para que a gente consiga identificar o anormal. Então, aqui, um exemplo com ressonância magnética de um tumor da língua oral que foi ressecado, e aqui um enxerto de tecido adiposo. A gente observa nessa imagem em T1 o mesmo sinal da gordura subcutânea, que sofre queda do sinal nessa sequência T2 com saturação de gordura. Aqui, um outro exemplo, um paciente com primário oculto, tinha uma grande lesão na cadeia 3 esquerda, que foi tratado, foi submetido a um esvaziamento cervical radical. E aqui nesse estudo de controle, a gente observa claramente, então, essa assimetria, não tem mais o esternocleido esquerdo, e a gente observa aqui alguma densificação dos planos perivasculares, mas, porém, sem formação nítida de massa, e se não tiver o realce, nem captação ao PET, a gente pode considerar isso como alteração normal pós-cirúrgica. Observem ainda que teve uma acentuada atrofia, né, uma assimetria aqui do músculo trapézio pela ressecção do nervo acessório, que a gente observa também nessa reconstrução coronal, aqui é uma hipertrofia à direita e uma atrofia à esquerda. Agora, os aspectos habituais pós-radioquimioterapia, né, que são maiores até o terceiro mês. Então, espessamento da pele e do platisma, reticulação da gordura subcutânea, hiperrealce das glândulas salivares e o aumento dos linfonodos submentonianos, aqui no exame anterior e no posterior, com aumento volumétrico. São achados habituais. E outras duas que causam podem causar muita dificuldade é o realce ou captação leve ao PET-FDG, linear, né, curvilíneo, da faringe e da laringe, e o edema submucoso, também representado aqui por esse espessamento, né, da epiglote e das pregas ariepiglóticas nessa imagem em axial.
a simetria vai nos dar confiança de que também não tem nada. Eles sugerem também, não existe um consenso, né, como é que a gente deve fazer esse segmento, mas eles sugerem um segmento, então a gente faria o primeiro, isso mais ou menos está definido, né, que o primeiro é 3 meses após o fim do tratamento. Pode ser feito com tomografia com contraste e, claro, estando disponível o PET, estando o exame negativo, 6 meses após, repete o exame, tomografia com contraste ou o PET mais a tomografia com contraste, 6 meses depois a gente faz uma tomografia com contraste e aí anual. Essa é a recomendação. Agora, a ressonância ela é muito boa para tudo que é acima do ocioide. Então, sobretudo quando tem extensão para a base do crânio, invasão perineural e outros tumores, né, glândula salivar e etc. Bom, aqui agora vamos conhecer um pouco o que é o anormal, que a gente pode falar, olha, teve aparecimento de uma massa, né, bem limitada, com atenuação de partes moles, ou seja, igual ao músculo, e com realce. Aqui, então, um exemplo, fim de tratamento, nada específico nesse paciente que tinha um câncer de amígdala esquerda, e no controle após 3 meses, nitidamente a gente observa que houve um aparecimento de uma lesão, relativamente bem delimitada, com realce. Então, no caso, seria considerado um 3, e aí a conduta é a biópsia. Aqui são os 2 sinais definitivos de recidiva ganglionar. Uma, que o Dr. Dorival também comentou, que é a extensão extranodal. Então, o que é? É o linfonodo, que vai ter margens, né, irregulares, invasão de estruturas adjacentes e esse realce aqui, ó, capsular irregular. E o segundo é o aparecimento de uma nova necrose, né, no segmento por imagem. Atenção, isso não vale, essa necrose não vale se for o primeiro estudo pós-radioterapia. Agora, na ressonância, existem 2 sinais bem interessantes, que é as 2 dicas, que é, nessa imagem de ressonância T2, sem saturação de gordura, a gente observa que a lesão, ela tem um sinal intermediário entre o músculo mais escuro, né, e eventualmente o líquido, né, o líquido em hipersinal T2. Tem o realce, e a outra dica é que traduz uma hipercelularidade, não, uma relação núcleo-citoplasma, um grande núcleo com o citoplasma pequeno, a restrição à difusão, aqui nessa imagem, com hipersinal difusão, com a restrição, também observada no linfonodo no linfonodo ao lado. Recentemente, saído do forno, já teve um estudo em junho de 2021 que sugere uma modificação do NIRADS original, acrescentando esses dados, esses 2 sinais na ressonância para compor o NIRADS. Então, as dicas, né, que eu estou dando na aula é, primeiro, sem exame anterior, não tem como laudar. A gente precisa dos exames anteriores, não é chatice nossa. Segundo, informações clínicas, a gente tem que conversar, a gente tem que saber os dados clínicos e terapêuticos. 3, a gente precisa saber quais são os aspectos habituais pós-cirúrgicos, os aspectos de imagem habituais pós-cirúrgico, saber o que é a imagem da recidiva, tanto no sítio primário quanto nos linfonodos, nos diversos métodos de imagem, e aí fica aí uma sugestão para, eventualmente, a gente conseguir padronizar os laudos, e quem sabe, e isso a gente pode aumentar, fazer pesquisa e responder às inúmeras perguntas que a gente ainda tem sobre esse assunto. Então, era isso que eu queria falar, obrigada, e agradeço bastante. Bom, foi ótimo. Então, agora a gente tem alguns minutinhos para fazer o debate e conversar a respeito dos achados.
Acho que a gente pode deixar todo mundo na tela para a gente poder conversando junto, né? Acho que está todo mundo entrando. Acho que a Camila caiu. Bom, então, eu vou começar com as perguntas para ver se as pessoas se animam, né? Vou começar perguntando para o Humberto. Ah, a Camila está aí. Em relação às amostras, você acha que a PAF... Porque a gente acaba pedindo muito a PAF, né? Que é mais fácil de fazer. E, aparentemente, a limitação parece ser muito maior com a PAF para interpretar um achado como definitivo, e isso que leva o paciente para a cirurgia, né? Então, eu queria só que você comentasse se algumas das coisas que você mostrou dá para levar para a PAF, ou realmente o ideal, se a gente está muito em cima do muro, seria tentar fazer uma biópsia com tecido mesmo. Depende de de que amostra, de que situação você está falando, né, Milena? Assim, mas a diminuição de amostra é um problema na patologia contemporânea, assim. São cada vez mais perguntas para amostras mais pequenas. Mas no caso desse contexto de cabeça e pescoço, se você tivesse, por exemplo, um linfonodo que foi recidivo, a PAF seria uma opção muito satisfatória. Já se você tivesse uma massa extensamente necrótica, quanto mais necrose você tiver, menor vai ser o rendimento do seu procedimento. Então, assim, depende de cada contexto, depende do radiologista intervencionista estar lá com você na hora, para avaliar qual o melhor ponto para ele abordar, depende muito de quantidade, depende mais do que você vê na hora. Então, por exemplo, se eu tiver uma biópsia de linfonodo cervical e tiver um grupamento de célula epitelial, aquele um grupamento de célula epitelial pode ser suficiente para dar uma amostra como positiva, entendeu? Pode não ser suficiente para fazer outras perguntas que você queira, ou algum teste molecular a mais que você queira fazer, mas ele pode ser suficiente para dar esse diagnóstico. E Dorival, você como cirurgião, quão confortável você fica? A Camila mostrou, né, das lesões grandes do HPV, esperando. Às vezes a gente pede uma PAF, vem positiva, né, com PET, com achado inconclusivo. Você acha que é uma questão que dá para esperar, ou realmente essa questão do resgate já deve ser logo a primeira opção? Eu ia perguntar exatamente isso para ela, porque quando ela falou das lesões que a gente poderia ficar observando, a minha primeira vontade é pôr uma agulha ali. Se eu tenho uma dúvida, vamos pôr uma agulha, manda um pedaço para o Humberto e vamos ver o que tem. Da mesma forma, assim, se eu sei que tem tumor, eu não vou ficar confortável olhando. Então, se a gente tem o PET e o PET não fechou o diagnóstico, a gente pode eventualmente não fazer nada e continuar observando, como a Camila sugeriu. Mas se eu fizer a punção e essa punção vier positiva, aí eu não me sinto confortável em ficar olhando. Até porque a gente pode perder o melhor momento de fazer o resgate, né? Mesmo com todas as complicações, a gente pode perder o melhor momento desse resgate. E tendo a biópsia em mão, também fica mais fácil de você conversar isso com o paciente, né? Que essa decisão tem que ser, como eu falei, parece meio óbvio que eu tenho que perguntar isso para o paciente, mas não é o que a gente vê na maioria das vezes. Muitas vezes é uma decisão ditatorial do cirurgião. Tem que operar e acabou. E não é assim. Acho que a gente tem que conversar todo mundo, todos nós, como nós estamos aqui, incluindo o patologista, todo mundo, e o paciente, para definir isso. Nesse caso, por exemplo, que você apresentou, Milena, o paciente não foi biopsiado de novo e a gente assumiu que aquilo era negativo e eu banquei, mas a gente podia ter conseguido uma nova amostra e tudo, mas eu acho que no final a gente chegou a essa conclusão juntos também, né? Porque eu podia estar no lado de uma área de necrose e que podia ter um tumor não representado naquela amostra, mas eu acho que dentro do contexto terminou fechando bem. Esse é um outro medo da gente, cirurgião, é você ter um exame, ou um exame clínico, ou um exame radiológico suspeito, cuja biópsia veio negativa. Será que eu peguei a área de tumor representativa? Essa é uma dúvida grande da gente. No caso em questão, ele depois repetiu uma nasofibro e fechou a úlcera. Então, a gente ficou mais tranquilo. Assim é bom, se não tem doença, é melhor.
E Camila, esses achados equívocos, por exemplo, que até você mostrou um estudo interessante, né? Principalmente acho que talvez no contexto do HPV positivo, de repetir o PET, qual que é o intervalo que seria recomendado nesses casos? Então, essa questão de repetir o PET é aquela coisa, quando a gente não tem nenhuma suspeita, porque quando a gente vai ver paciente com cabeça e pescoço, acho que você pode até melhor falar para a gente. O paciente, às vezes, tem sintoma clínico ou tem alguma outra coisa que está indicando que aquilo é doença. Então, a questão de vamos esperar e repetir é quando realmente a gente está achando que não é, né? Que daria para esperar e isso não ia comprometer o desfecho do paciente. Mas quando a gente resolve, então, o intervalo adequado é que a gente espere 2 a 3 meses para que, se isso for um processo inflamatório, ainda dê um tempo de diminuir esse processo inflamatório, ou se isso for doença, ter um tempo de progressão, né? Mas é interessante dizer que, como aqueles trabalhos mostram, que grande parte desses indeterminados ainda vão virar resposta completa. Então, vale a pena talvez dar a chance, porque a cirurgia não é livre de morbidade. E no caso, como o Dorival mesmo comentou, tudo isso tem que ser discutido em um time multidisciplinar e discutido com o paciente, apresentar para ele todos os prós e contras, porque a decisão é difícil e ninguém vai ter a verdade naquele momento, né? E só para compartilhar um pouco da nossa angústia também em relação ao pessoal da imagem, é que a gente tem a sequência de difusão agora que para lesão primária é muito bom, né? Então a gente consegue diferenciar um pouco a alteração pós-tratamento, que não é hipercelular das lesões hipercelulares, como a Bia falou, mas para linfonodo não funciona tão bem. Então, o linfonodo, porque o linfonodo normal, ele restringe a difusão também. Então, como a maior parte das ressecções são boas, e aí o que a gente acaba acompanhando são linfonodos, aí a gente vai ficar só acompanhando mesmo, porque a gente não vai conseguir ser tão definitivo. E, por exemplo, esperar 3 meses nesses casos de, né, de incerteza, assim, que no NIRAD seria considerado o 2, né, baixa suspeição. Normalmente eles recomendam que em 3 meses repetisse o exame, né? Acho que o paciente provavelmente ainda seria elegível a alguma terapia de resgate, certo, doutor Dorival? Dorival, você está no mudo. Desculpa, que tinha barulho aqui em casa, estava começando a trocar o telefone, eu mutei o... Sim, eu acho que alguns tumores, se a gente está acompanhando de perto e não está vendo uma progressão crítica, a gente pode aguardar. Eu ia perguntar isso para você, essa proposta de você fazer tomo no segmento, cada 3 meses no primeiro ano, a gente sempre escuta falar que a carga de radiação que a tomografia gera é grande nesses pacientes. E é um paciente que já foi irradiado, que já fez químio e que vai ficar fazendo vários exames de imagem. O quanto que isso causa de problema para ele, essa carga de radiação que ele está recebendo? Principalmente se a gente associar, se eu pensar que eu estou associando o PET, eu tenho que associar o PET com mais uma tomografia, não é isso? O que Na eles... verdade, Desculpa. Não sabia para quem era a pergunta, desculpa. Não, é para vocês só três. em relação ao PET. Quando a gente faz o PET já contrastado e faz as imagens dedicadas da cabeça e pescoço, não precisaria repetir essa tomografia. Eu acho que depende um pouco da localização do tumor também, Dorival. Acho que depende de qual tumor a gente está tratando. Tem algumas particularidades, por exemplo, igual a gente comentou nas nossas aulas, da avaliação do pescoço supraioide, né? Então, as lesões de orofaringe, no pós-operatório mais recente é um pouco complicado, porque a gente tem muita alteração que mascara a recidiva mesmo, né? Então, mas nesse segmento de 3 meses, assim, dependendo da localização do tumor, a ressonância é uma alternativa, se você, para o LARA, que a gente fala, né, que é a menor dose de radiação possível. Agora, acho que a questão do NIRADS é uma coisa que, assim, não está tão incorporada na nossa prática clínica, e estão saindo alguns estudos ainda com ressonância,
Então, talvez os estudos mais para frente deem uma orientada e acabem dividindo aí quais vão ser os tumores que é melhor a gente seguir por ressonância, e quais são os que a gente deveria seguir pela tomo de uma forma mais padronizada, porque é bem diferente mesmo o segmento que a gente faz em relação ao tipo de tumor primário, sabe? Então, acho que, respondendo a sua pergunta objetivamente, né, a nossa ideia é sempre reduzir o máximo de radiação possível. Então, se o paciente já tem um PET, ou se a gente sabe que a ressonância vai ser superior para aquele tipo de tumor, eu acho que a gente tem que discutir essas alternativas, sim. Agora, se, por exemplo, o paciente tem alguma contraindicação, alguma limitação, às vezes até por causa do tipo de tumor, ou o paciente está muito delimitado, como eu falei, a ressonância acaba sendo pior. Então, acho que é discussão mesmo, caso a caso, assim. Você sabia ter muito diferente. Sim, pelo que eu vi, a Camila pode me corrigir se eu estiver errada, mas que 2 PETs negativos com intervalo de 6 meses, a maior parte dos pacientes não vão ter recidiva, né? Eles 98% vão estar curados, assim. Eles falam, inclusive, assim, num segmento de 2 anos, para você fazer no máximo 2 PETs, e alguns lugares questionam se vale mesmo a pena você fazer 2 PETs no paciente por causa do custo, se o custo realmente vale, ou se dá para fazer o acompanhamento a cada 6 meses e depois anual, né? Assim, então, são 3 meses, depois 6 meses, depois 6 meses, daí anual. E outra coisa que eu queria falar, então, assim, eu acho que começou acima do ocioide, se puder ser ressonância, maravilha, e segue com ressonância, para a gente ter o padrão de comparar, né? Porque uma coisa é um método, outra coisa é outra. E outra coisa que eu queria falar, assim, como esses pacientes fazem muitas metas torácicas, a gente consegue fazer tomografia de tórax com baixa dose, que dá muito bem para ver nódulo, assim, realmente baixíssima dose. Você não precisa de fazer aquele tórax maravilhoso com alta resolução, né? Alta resolução e tal, não, baixa dose, sabe, para poupar a questão da radiação. E faltam estudos para saber se depois de 2 anos sem recidiva, se a gente precisa um exame anual, que é o que a gente faz, senão a gente também fica, eu acho que os oncologistas ficam apavorados de pensar que vão seguir só 2 anos e não mais. Mas, por outro lado, faltam estudos, inclusive, para saber até quando a gente vai seguir esses pacientes. Acho que a gente tem ainda bastante dúvida, é uma área bem nebulosa, mas acho que vocês conseguiram iluminar essa área hoje à noite. Foi excelente, eu aprendi bastante, espero que todos tenham aproveitado também. E, bom, acho que infelizmente nosso tempo se esgotou, mas eu vi que todo mundo foi colocando os contatos, acredito que todos estejam à disposição para esclarecer dúvidas. E aproveitando para relembrar a todos que dia 9 a gente tem mais um webinar, né? Também no mesmo horário, espero que vocês consigam participar. Obrigada, gente, foi excelente. Obrigado pelo convite. Obrigado, Parabéns. obrigado. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Boa Tchau, noite. boa noite.